sejam todos muito bem-vindos à nossa Masterclass das 10 estratégias para vender mais com neuromarketing. Eu sou o Paulo Faustino. E eu sou a Virginia Santana. Boa noite a quem está em Portugal e boa tarde a quem está no Brasil. É verdade. E boa noite a quem está em outros lugares do mundo. E bom dia a quem está no Nevada. Bom dia para toda a gente. E sejam todos, é mais fácil assim. E sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa Masterclass. Então vamos começar por nos apresentar para quem não nos conhece. Então, eu sou a Virginia Santana e eu sou especialista em neuromarketing, neurovendas e comportamento do consumidor. Sou CEO da agência Gap Digital, sou fundadora da Think Conference, que é uma conferência que fazemos na nossa cidade em Portugal. Sou mentora do Digital Elevation, sou professora de algumas áreas do marketing, como merchandising, comportamento do consumidor, animação no ponto de venda. Opa, acho que a imagem parou aqui. Então, sou eu, a Virginia Santana. Hoje vou-vos falar de neuromarketing, portanto, uma das minhas especializações e das minhas áreas preferidas, porque estuda aquilo que são as reações das pessoas e as emoções das pessoas, mas já vamos ver isso mais à frente. Isto quando a gente muda aqui para os slides, isto está a travar. Eu vou pedir aqui ao nosso pessoal técnico para nos ajudar aqui com isto, porque senão vai ser difícil conseguirmos dar esta aula sem termos os slides. Querem conhecer o João? Vamos conhecer o João. Vamos conhecer o João. Olha, olá, João! Esta nossa distância de segurança não é muito segura, não é? Eu vou-me apresentar também, enquanto o João vai resolver aqui o problema técnico. Também querem conhecer o Rodrigo. Eu vou-me apresentar também. Eu sou o Paulo Faustino, sou especialista em marketing digital. Eu trabalho em marketing digital há uns 13 anos, 14 anos e sou diretor de operações da agência Gap Digital, que é a agência que eu e a Regina temos em conjunto, em Portugal e no Brasil. Sou também fundador do evento Think Conference e do evento Afiliados Brasil. O evento Afiliados Brasil é hoje o segundo maior evento do mundo nesta área e é um evento que me deixa muito orgulhoso, porque é um evento que acontece no Brasil, é um evento que tem vindo ao longo do tempo a crescer muito e que o ano passado colocou 5.000 participantes de todo o mundo em São Paulo, e acontece uma vez por ano em São Paulo. Este ano acabou por ser adiado para dezembro por conta desta situação da pandemia e pronto, e este sou eu. Ok? Então, podemos vamos lá. Continuar, João? Já dá? Não? Continuamos com problemas? Não, damos esta masterclass só com as nossas caras. As pessoas têm que nos aguentar durante uma hora inteira. O que é que está a acontecer? O que é que não conseguimos partilhar? É isso que eu não sei. É uma boa questão, não é? É uma boa questão. Por que é que estas coisas acontecem sempre? Sempre que a gente testa, está tudo a funcionar corretamente. Quando a gente inicia, quando a gente começa ao vivo, infelizmente acontece isto. Mas a gente também dá bem isto tranquilamente e depois partilhamos com vocês os slides. Não tem problema absolutamente nenhum. E nós também damos isto perfeitamente sem vocês verem os slides, aquilo que temos para vos mostrar. Nós conseguimos falar, até porque são coisas que vocês vão conseguir certamente perceber tranquilamente. O que é que eu vos vou pedir? Sim, nós podemos dar a aula sempre com as nossas caras larocas bonitinhas aqui e depois partilhamos os slides com as pessoas. Vamos que vamos. Então, primeira coisa, queremos saber quem é que vocês são. Portanto, vou-vos pedir para vocês aí na caixazinha do chat, do YouTube, escreverem rapidamente de onde é que nos estão a ver e o que é que vocês fazem, que nós queremos conhecer-vos, queremos saber um pouquinho sobre quem são vocês, o que é que vocês fazem e portanto isto não é só sobre nós, é sobre só sobre nós, eu e a Regina, é sobre todos nós, né? E portanto conhecer-vos também. Ninguém é nada sem os outros, não é? Conhecer-vos também é super importante, portanto partilhem connosco de onde é que vocês são e o que é que vocês fazem, ok? Então vamos lá. Marketing, Lisboa. Trabalhar com marketing também é saber desenrascar, comercial, saber empresários. Quando ninguém está Uau, o Pedro é bilionário, é um bom cargo, também é um bom cargo. Ser bilionário também é um bom cargo. Podemos conhecer. Portugal, Brasil, espetacular. Boa, muito bom. Ok.
Eles arranjam logo uma solução para isto. Já estamos ali a pôr a televisão. Para vocês conseguirem acompanhar aqui isto é ter uma equipe. O que nós temos para partilhar com vocês, e a gente vai partilhar com vocês estes slides, ok? Portanto, não fiquem preocupados, a gente depois vai-vos mandar por e-mail, fiquem atentos à vossa caixa de correio para vocês terem acesso a este material todo. Depois, dizer-vos também para vocês nos marcarem nos vossos stories, portanto, @Regina Santana e @Paulo Faustino. E durante esta masterclass vamos querer também partilhar os vossos conteúdos no Instagram, portanto se nos marcarem por lá teremos o maior prazer em partilhar com vocês. E vamos lá, vamos falar do nosso assunto, depois destas peripécias todas. O que é neuromarketing? Falar de neuromarketing, que é isso que a gente veio aqui fazer hoje, não é? Exatamente. O que é neuromarketing? Então, se vocês pensarem... sempre que nós somos questionados acerca de alguma coisa que nós fazemos ou sempre de alguma coisa que nós compramos, sempre que alguém nos pergunta alguma coisa, nós respondemos de uma forma racional. Ou seja, temos uma justificação, que é o nosso córtex que nos dá, que é uma justificação racional. Muitas vezes nós não sabemos porque é que fazemos, porque é que compramos, porque é que dizemos, porque é que reagimos daquela forma. Não é uma coisa que nós tínhamos pensado, e quando nós pensamos também já deixa de ser a razão, porque essa é a justificação racional. Exatamente. Então, o neuromarketing trabalha todas as outras questões, que são aquelas que são reais, não estou a dizer que aquelas que nós verbalizamos não são, mas na maioria das vezes, e vamos ver em que percentagem, são justificações racionais, não são a motivação exata. E o neuromarketing dá-nos as motivações exatas. Porque é que as coisas acontecem? Porque é que as pessoas compram? Porque é que as pessoas se ligam com uma marca? Porque é que elas se apaixonam por um produto? Porque é que elas são fiéis? Porque é que elas compram? Porque é que elas recomendam? Enfim, tudo aquilo que nós fazemos que tem a ver com marketing, porque estudamos o ser humano, estudamos a sua origem, estudamos a sua história, estudamos os seus comportamentos, estudamos a ciência por trás do cérebro e o comportamento das pessoas, e juntamos tudo isto ao marketing e trabalhamos em função daquilo que todos estes estudos, principalmente a neurociência, nos dá e nos faculta para que nós possamos utilizar para criarmos as nossas campanhas, para criarmos os nossos produtos, os nossos serviços, para saber como havemos de comunicá-los. A justificação que nós temos, ou a descrição que nós temos no nosso slide, é que o neuromarketing é responsável por estudar as reações neurológicas do comprador. Ele permite entender o comportamento humano, as emoções, os impulsos e as motivações durante o processo de compra, bem como a sua relação com o mercado e com o marketing. Portanto, é estudar todo o processo neurológico, todas as reações, as emoções, os impulsos, as motivações e a sua relação com o mercado e com o marketing. Portanto, como é que nós juntamos todas estas informações que a ciência nos dá, as ciências exatas ou as ciências humanas, depende daquelas em que estamos a trabalhar, e juntamos com a disciplina que é o marketing para podermos trabalhar as nossas campanhas com base no neuromarketing. E hoje temos aqui coisas muito interessantes. Uma delas há um estudo em Harvard, feito pelo Gerald Zaltman, que chegou à conclusão que hoje em dia nós sabemos que 95% das tomadas de decisão diárias são de motivo inconsciente. Nós não vamos entrar em pormenores relacionados com o cérebro, não daria para estar aqui... para estarmos aqui só uma hora e meia a falar sobre este assunto, mas na realidade o nosso cérebro ele divide-se em 3 partes, e uma dessas partes que é o nosso córtex cerebral, que é a nossa parte mais racional, depois temos o sistema límbico e temos o sistema reptiliano. E na realidade o que acontece em 95% das nossas tomadas de decisão do nosso dia-a-dia é que elas acontecem de forma inconsciente. E nós podemos dar rapidamente um exemplo que todos vocês conseguem perceber, que é o facto de nós conduzirmos sem termos que pensar ou tomar decisões racionais relativamente ao facto de conduzirmos. Nós colocamos o pé na embreagem, nós aceleramos, nós travamos, nós mudamos a marcha, nós freamos. Nós
nós fazemos N coisas, a mesma coisa a comer, né? Nós comemos sem pensarmos se vamos pôr o garfo na boca, se vamos pôr carne, se vamos pôr arroz, se vamos pôr outra coisa qualquer. Todas as nossas decisões do dia-a-dia, 95%, não são todas, 95%, são tomadas de forma totalmente inconsciente. E depois sabemos ainda também que 85% das tomadas de decisão de compra, aqui é compra especificamente, elas são emocionais e só 15% são racionais. O que acontece muitas vezes, e a Regina gosta muito de usar esta frase, e eu adoro esta frase, até porque foi ela que cunhou a frase, que na realidade nós muitas vezes racionalizamos a nossa tomada de decisão. Nós achamos que somos racionais a tomar decisões, mas na realidade, como é que é a frase que tu dizes? A nossa decisão racional é a nossa seleção das opções emocionais. Portanto, nós fazemos as opções, temos as opções todas emocionais e depois o nosso racional vai nos dizer qual é que eu vou escolher em relação àquelas. Mas se as minhas opções são emocionais, apesar da minha escolha ser irracional, significa que é tudo emocional. Exatamente. E nós somos 85% das vezes que nós compramos de uma forma emocional, ok? E isso diz muito sobre nós. Isto foi um estudo também, esta questão dos 85% da tomada de decisão de compra ser emocional também é um estudo e nós depois vamos partilhar com vocês este estudo também nos slides. Então, e para que é que serve o neuromarketing? Troca de fone comigo. É? Está bem. Porque... Então, espera aí, deixa-me pôr este. Que é para isto não desincronizar. Vamos lá. É porque às vezes dizem que o meu som está longe, porque o teu é que é o micro e depois fica para o outro lado. Boa. Então, isto é só para vocês verem que isto é tudo. Parece que é a primeira vez. Para que é que serve o neuromarketing? O neuromarketing serve para nós verificarmos a eficácia das nossas mensagens publicitárias. Serve para obter dados que orientem sobre a melhor escolha de formato e que permitam uma maior conexão emocional com o consumidor. Serve também para prevermos o comportamento do consumidor com base em estudos científicos. Sem achismos, sem a gente pensar que deve gostar mais disto ou deve gostar mais daquilo. Não. Nós vamos comprovar se gosta mais disto ou se gosta mais daquilo com os estudos científicos. Sim, não é aquela coisa de vou escrever numa página uma palavra e as pessoas vão comprar feitas de loucas. Não é assim que funciona, ok? Quem vos vender isso está-vos a enganar muito provavelmente, ok? Os estudos de neuromarketing servem também para nós melhorarmos o nosso planeamento, o desenvolvimento de todos os aspectos de marketing. Serve para todos. Para a comunicação, para o produto, para os preços, para a promoção, para as embalagens, para os odores, para o tato. O neuromarketing funciona para os 5 sentidos. Então dá para nós conseguirmos estudar todas as áreas e melhorarmos o planeamento de todo o desenvolvimento dos nossos processos, das nossas campanhas, dos nossos produtos, tudo. Serve também para conhecermos as reais necessidades do consumidor. Porque se nós perguntarmos às pessoas o que é que elas querem, elas vão nos dizer uma coisa racional. As pessoas não sabem o que querem. E as pessoas normalmente não sabem o que querem. O que mais existem são estudos que comprovam que as pessoas dizem que querem uma coisa e depois acabam por adquirir outra ou por fazer outra. Porque aquilo é o que elas acham racionalmente que elas querem e que elas precisam, mas as emoções que elas sentem depois não correspondem com aquilo que elas achavam racionalmente que precisavam ou que sentiam. Servem também para nós conhecermos as reais necessidades do consumidor, para ajustar as estratégias de marketing das marcas e para conhecer como é que o sistema nervoso humano recebe, codifica, armazena e recupera as informações dos estímulos. Porque nós precisamos que ela fique lá, mas precisamos que a emoção seja recuperada para conseguirmos comunicar com ela, não é? Exatamente. Então vamos começar pelas 10 dicas. O tema desta Masterclass eram 10 dicas para vocês venderem mais com neuromarketing. A primeira que a gente vos vai passar chama-se escassez, urgência e exclusividade.
Como é que isto Nós funciona? vamos ser mesmo práticos, nós não vamos falar mais de teoria nenhuma, não vamos falar de teorias de neuromarketing, não vos vamos explicar como é que funciona, porque é que funciona, quais são as áreas do cérebro que são ativadas, isso é outra coisa. Vamos mesmo a 10 dicas que vocês conseguem entender e colocar em prática de forma muito simples. Vamos embora. Escassez, urgência e exclusividade é a primeira dica e está no workbook. Portanto, quem se inscreveu na Masterclass deve ter recebido o e-mail com o workbook. Na página da Masterclass ao vivo também está um botão para fazer o download do workbook. Tenham esse workbook perto de vocês para preencherem depois com estas estratégias e tentarem entender como é que vocês adaptam isso à realidade do vosso negócio, ok? Bora lá. Ora, escassez. O que é escasso é valioso. Sempre foi. É assim que o nosso cérebro percepciona. Se é escasso, é valioso. Conseguir um recurso escasso reafirma a identidade do consumidor e contribui para a impressão de ter acesso a algo exclusivo. Vejam como eu já adicionei o escasso e o exclusivo. Sempre que nós conseguimos alguma coisa que é escassa, que é difícil de conseguir, nós atribuímos-lhe muito mais valor, porque se ela é rara, é porque é boa. Exatamente. Então, usar a escassez funciona muito bem. O que é escasso? A quantidade. Escassez é poucas unidades, poucas vagas, comunicar que não temos muita quantidade. Eu não disse isto ao início, mas todas estas dicas que nós vamos dar, elas são para ser utilizadas com ética e com verdade. Sempre. Ou seja, se nós vamos comunicar escassez, esta escassez tem que ser real. Não há aquela coisa de eu tenho 10 unidades e afinal eu posso comprar 20 e continua a haver 10 unidades e depois há mais 30 que compraram e continua a haver 10 unidades. Eu só tinha 3 vagas, mas afinal ainda tenho 30. Não. Todas as dicas, e o neuromarketing serve para muitas coisas, pode ser utilizado como as pessoas, o que vem dos estudos de neuromarketing pode ser usado como as pessoas quiserem, mas as dicas que nós vamos dar, e se vocês quiserem que elas tenham o mesmo efeito, elas têm que ser usadas com ética e com verdade. Portanto, escassez igual a quantidade, poucas unidades, poucas vagas. Depois, urgência. O que é urgência? A urgência gera motivação que gera ação. Portanto, a gente age porque tem uma motivação e essa motivação é gerada pela urgência. Urgência é igual a tempo, ou seja, só hoje, termina dentro de 4 horas, só esta semana, durante 24 horas, enfim, tudo o que tenha a ver com o tempo que cria urgência. Ou faço agora, ou faço hoje, ou vou perder esta oportunidade. Exatamente, não é? exatamente. Que é muito utilizado, por exemplo, pelo Booking, que é muito utilizado por N marcas, e a urgência vocês podem usar no vosso negócio quando vocês estão a fazer um lançamento promocional durante só 48 horas, uma coisa do tipo, em que vocês usam a urgência do tempo como um fator para levar a pessoa à ação, pelo que a Regina disse bem, pela motivação, ou seja, a pessoa motiva-se pelo facto de, ok, falta pouco tempo, tenho mesmo que aproveitar essa oportunidade, e depois ela age em conformidade com essa motivação, ok? Se vocês quiserem, por acaso, testar isto sem a verdade, vão perceber que em pouco tempo ela deixa de ter efeito no cérebro das pessoas que vos seguem, dos vossos clientes. Portanto, escassez, urgência. Se é exclusivo, é especial. A exclusividade é a diferenciação. Ser único e ser diferenciado é acessível a poucos. Isto é como o nosso cérebro interpreta a exclusividade. Se é exclusivo, é para poucos. E se é exclusivo, é diferente. E se é diferente, é bom. Não é? Então, como é que nós interpretamos isto? Nós sentimos que temos acesso a algo que mais ninguém tem, a algo que poucas pessoas conseguem ter acesso. Por isso é que as campanhas exclusivas de alguma coisa ou personalizadas de alguma coisa têm tanto efeito, porque não é para todos.
é só para alguns. E nós temos necessidade de nos diferenciar, de ser exclusivos. Exclusividade é igual a acesso. E ela funciona em grupos privados, edições limitadas, personalização, enfim, tudo o que tem a ver com exclusividade. Aquilo que eu tenho é para mim e para um grupo muito restrito de pessoas ou para muito poucas pessoas. Há uma coisa importante a referir aqui, que é, obviamente, sempre que nós usamos a escassez, a urgência, a exclusividade, etc., esses 3 elementos têm que ser reais, sempre. Ou seja, não dá para nós usarmos, por exemplo, uma falsa urgência de são só 48 horas, mas depois eu vou no site e são mais 48, porque na realidade o que acontece numa situação dessas, quando nós usamos a falsa urgência, a falsa escassez, nós quebramos o elo de confiança com o nosso consumidor. E ela deixa de ter efeito no cérebro. Portanto, aquilo que a Regina disse no início é super importante, que é a questão da ética, da transparência, de nós honrarmos sempre o nosso compromisso, a nossa palavra, aquilo que nós dizemos ao nosso consumidor, ok? E nunca se esqueçam, isto é sempre um jogo de longo prazo, não é um sprint, e vocês, se quiserem construir uma marca de longo prazo, nós temos que trabalhar sempre, sempre, sempre pela ética, pela confiança e pela palavra. Sempre. Ok? A escassez também pode estar ligada à urgência e à exclusividade, o que amplia o efeito das 3. Portanto, quando nós conseguimos utilizar numa campanha a escassez, a urgência e a exclusividade, o efeito de cada uma delas é altamente ampliado. O Booking faz muito isso. Ele usa as 3. Ele usa a exclusividade, a exclusividade não tanto. Mas a urgência e a escassez a urgência e a escassez, sim. E como já muita gente duvida do Booking, não é? Porque acham que, ok, isto não é tão real assim, até porque se eu ligar para o hotel vai-me dizer que afinal ainda existem quartos. Exatamente. Não é? E ele começa a perder o efeito que ele tinha no início, quando ele era o único, quando ele era a única forma de se conseguir ter acesso a todos os hotéis de uma cidade, a todas as opções de escolha de uma cidade. Aí ele conseguia fazer isto com muita facilidade. Mas, entretanto, como as pessoas começaram a perceber como é que funcionava, hoje em dia já sabem que não é tão escasso assim, o que é que acontece? Muitas pessoas começam a não acreditar nos efeitos ou nas campanhas de escassez e urgência que o Booking lança. Portanto, se vocês conseguirem usar escassez, urgência e a juntarem à exclusividade, vão ampliar o efeito de cada uma das 3 e vai funcionar muito melhor. Ok, coisas importantes. Primeira coisa importante, no vosso workbook, depois vocês têm sempre um exemplo para cada um das 10 dicas, das 10 estratégias que a gente vos vai passar. Já tem a primeira linha preenchida, que é só um exemplo. Foi um exemplo dado como se fosse o nosso workshop, como se nós estivéssemos a montar uma campanha com base nestas estratégias todas para o nosso workshop. O que é que nós usaríamos em cada uma delas? Exatamente. Então, no vosso caso, a ideia é vocês depois, para cada produto ou para cada serviço que vocês tenham, vocês indo preencher as várias colunas, a coluna da urgência, a coluna da escassez e a coluna da exclusividade. Quando não se aplica, não se aplica, ok? Também não vale a pena estar a inventar. Não. Como eu disse há 2 minutos atrás, nós temos que ser reais na forma como vendemos e temos que vender com ética. Portanto, a ideia depois é vocês irem preenchendo no vosso workbook com estas estratégias para complementar. A segunda estratégia que nós temos para vos passar, e só dar aqui uma nota para quem chegou mais tarde, nós vamos partilhar depois os slides com vocês, porque infelizmente não conseguimos pôr a funcionar a projeção da forma que a gente queria, e então só temos a televisão para não estarmos aqui quase sozinhos. Mas nós depois vamos partilhar os slides com vocês, ok? A segunda dica são as opções de compra. A estratégia de opções de compra. E o que é que isto significa? Significa que menos é mais, ok? Ao contrário do que a grande maioria dos negócios acha, nós darmos muitas opções de compra aos nossos clientes nem sempre é positivo, na grande maioria das vezes não é positivo. Há muitos negócios que pensam, vamos criar mais produtos, já temos imensos clientes, temos que agradar a todos, temos que ter produto para toda a gente, temos um leque enorme de potenciais clientes, vamos criar produto. Exatamente. E o efeito depois não é aquele
que as empresas estão à espera que seja. Porquê? Nada. Porque o nosso cérebro odeia confusão. Neste exemplo que nós temos aqui, não sei se vai dar para ver corretamente ou não, mas o que nós temos aqui são dois exemplos da loja da Prada à esquerda e depois da loja da Bershka à direita. E são dois exemplos bem diferentes e bem distintos, em que não tem a ver única e exclusivamente com a quantidade de opções que são apresentadas ao cliente, mas também tem a ver com a experiência toda de compra. E isto não significa que, por exemplo, a Prada não tenha no seu armazém quantidade suficiente para servir todos os seus clientes, porque tem. Mas tem a ver com a própria experiência de compra dentro de loja e, obviamente, é muito mais agradável para o cérebro humano comprar numa loja como esta, do lado esquerdo, da Prada, do que é comprar neste exemplo do lado direito mais da do que ser Bershka. agradável é a facilidade de escolha. Exatamente. Ou seja, quando alguém tem muitas opções e quando as opções são demais, a probabilidade da escolha ser zero é enorme. Portanto, eu tenho tanto por escolher que não vou escolher nenhum. É uma das coisas que acontece muito. E se vocês pensarem na vossa vida, no vosso dia-a-dia, vocês já entraram em muitas lojas em que não conseguiram escolher. A opção era tanta que vocês entraram, viram imensas coisas, sentiram ansiedade, sentiram-se nervosos, sentiram-se cansados e acabaram por sair sem conseguir comprar nada, porque o vosso cérebro recusou-se a escolher, recusou-se a viver naquela confusão. Portanto, menos é mais fácil para o cérebro escolher quando tem poucas opções do que quando tem muitas opções. E existem muitas outras circunstâncias em que acontece exatamente a mesma coisa. Uma delas é nos restaurantes. Quantos de vocês é que não foram já a um restaurante e viveram aquela típica situação de o menu é tão grande, tem tanta coisa, o cardápio, né? Tem tantas opções de escolha que vocês viram para o colega do lado: o que é que vais comer? Bitão. No Brasil eles não sabem o que é isso. Vais comer um bife. Um bife. Vais comer um bife. Ok, eu vou comer a mesma coisa. E então o que acontece são tantas opções de compra que nós optamos por comer aquilo que o nosso colega do lado vai comer para não termos que passar pelo processo doloroso de ter que escolher. Ainda que na carta existam opções que nos agradam muito mais do que o bife. Quem já me ouviu a dar este exemplo, porque eu já falei e para mim é dos melhores exemplos, porque temos algumas empresas na área da alimentação que trabalham no neuromarketing e o exemplo do McDonald's ou do Burger King são dois exemplos geniais em que é tudo feito de acordo com o neuromarketing, portanto com o comportamento das pessoas, com o estudo daquilo que as pessoas querem, daquilo que as pessoas fazem. E as opções de escolha são muito simples. É fácil chegar a um McDonald's, olhar para a oferta e escolher aquilo que nós vamos jantar. É super simples. Ninguém fica estressado para escolher um menu numa loja McDonald's ou num Burger King. Porque eles têm 9 opções num caso, 11 opções no outro e nem mais uma. São estas porque é o limite máximo que o cérebro consegue escolher com facilidade. E depois, quando abrimos um restaurante, colocamos 100 pratos para que a pessoa, antes de começar a jantar, ela já está a experienciar stress. Ela já está a experienciar ansiedade. E a experiência dela, durante aquele jantar, vai ser tudo menos agradável. Exatamente. E ela não vai entender porquê. E ninguém vai entender porquê. E é só porque aquilo que lhe foi apresentado criou-lhe logo ansiedade, ainda mesmo antes dela começar a jantar. Exatamente. Exemplos bons. Se vocês forem no site da Apple, a Apple tem 4 modelos de iPhone disponíveis para compra. Durante muito tempo a Apple só teve 3 modelos e, embora ainda não tenha sido provado cientificamente o porquê, o 3 é um número mágico para o cérebro humano. Nunca devemos, ou pelo menos não devemos, a não ser que não haja uma outra opção de o fazer, dar ao nosso cliente apenas 2 opções de compra. Porque quando nós damos 2 opções de compra ao nosso cliente, ele tem que escolher entre o certo e o errado.
E na grande maioria das vezes ele prefere não escolher até que viver essa experiência de ok, eu não sei se vou escolher bem, se vou escolher errado, e então não compro para não ter que passar por essa experiência. Quando nós damos 3 opções, regra geral, o cliente tende a escolher a opção do meio ou a mais cara, e depois também já vamos falar um bocadinho sobre isso. Ainda assim, quando nós temos muito produto, por exemplo, no e-commerce, temos muito produto, ok, temos muitas coisas para vender, mas a forma como as apresentamos também conta. Portanto, a forma como nós apresentamos as opções de escolha ao nosso cliente pode estar a complicar o processo de raciocínio ou de escolha dele, ou a simplificar. E aquilo importante é percebermos que há determinadas formas de apresentação que complicam a decisão de compra, e há determinadas formas de apresentação de produtos no e-commerce que facilitam a tomada de decisão do nosso cliente. Exatamente. E é isto que nós temos que ter em consideração. Óbvio que se uma loja vende imensas coisas, ela não vai deixar de vendê-las. Não, a ideia não é essa. Exatamente. Ou seja, por exemplo, no caso da Bershka, que a gente falou agora. Ou de uma Zara, atrás, que toda a gente sabe o que é. Uma Zara, que é mais fácil. Zara, a ideia não é reduzir o número de produtos que se tem disponíveis para compra. É se calhar, em vez de colocar 20 pares de calças umas em cima das outras, se calhar colocar só 2 ou 3. Okay? Tornar a experiência em si mais agradável e menos feira. Okay? E em e-commerce a mesma coisa. Há formas de apresentação dos produtos que facilitam a tomada de decisão de compra. E há formas, como a gente vê, formas de apresentação dos produtos que complicam a tomada de decisão de compra. Porque não é estudada a tomada de decisão, porque não é estudado o comportamento do consumidor dentro do e-commerce. Exatamente. Não é estudado onde é que ele entra, não é estudado o que é que nós lhe queremos apresentar, qual é a experiência que nós lhe queremos dar. Normalmente o que é estudado é, eu tenho 1500 produtos para vender e eu vou ter que jogá-los todos para o site para ter produto para toda a gente. E não é pensada toda a outra experiência que é mais importante quando nós queremos que o nosso cliente tome uma decisão de compra favorável. Exatamente. Depois, ainda dentro do site da Apple, se vocês escolherem um modelo de iPhone, vocês vão ver que a Apple tem disponível 4 cores. E durante muito tempo teve 3, agora passou para o número 4. Ainda relativamente à capacidade, temos 3 modelos de capacidade diferentes. E, portanto, o processo todo ele de compra é um processo simples. E, na realidade, a Apple poderia ter 6 capacidades, 7 capacidades, 8 capacidades, podia ter 20 cores. Portanto, esta limitação ela acontece precisamente para simplificar a tomada de decisão também. Okay? Quando nós temos demasiadas opções, como acontece, por exemplo, naqueles restaurantes onde nós temos um cardápio, né, demasiado grande, o nosso cérebro recusa-se a escolher. E gasta uma energia tremenda. Gasta uma energia tremenda. E essa também é a razão porque, por exemplo, uma mulher abre o roupeiro e diz não tenho nada para vestir. Porquê? Porque a quantidade de opções que lhe são apresentadas faz com que o cérebro se recuse a escolher. Então, se ela tivesse menos opções dentro do roupeiro, o processo seria mais simples. Mas depois entramos na parte biológica, né? A mulher foi feita para recolher coisas, para comprar coisas, para trazer coisas para o lar. É ela que escolhe para ela, é ela que escolhe para os filhos, é ela que escolhe para o marido. Então, existem todas as justificações para isso acontecer, mas a realidade é que a mulher passa por esse processo e muitas vezes, quando ela diz não tenho nada para vestir, é porque o cérebro se recusa a escolher uma daquelas combinações. Mas temos uma justificação racional para essas coisas todas. Eu justifico porque é que o roupeiro está cheio. Porque racionalmente eu consigo fazê-lo. Emocionalmente, não. E eu que estudo isto, é verdade. Eu própria compro coisas às vezes que não preciso e tento arranjar uma justificação para o fazer. Eu sei que a justificação que eu estou a dar é só racional, que não foi por aquele motivo, e então tento fazer uma autoconsciência para perceber qual foi a emoção que me levou a fazer determinada compra ou a ter determinado comportamento, mas fico pela parte racional, é sempre porque eu estou a precisar imenso. O ela estudar sobre isto não resolveu nada. Depois, o processo de decisão, ele é dificultado. Quando o processo de decisão é dificultado, a opção muitas vezes do nosso cliente é decidir por não comprar.
Ou seja, quando nós complicamos esse processo de decisão, nós estamos a complicar a vida do nosso cliente. E muitas vezes o que acontece é o cliente prefere não comprar a passar por um processo desse tipo ao longo da compra. Portanto, cuidado, muitas vezes menos é mais. Se vocês não têm efetivamente a necessidade de estar a colocar à frente do vosso cliente 50 produtos, quando na realidade só 5 é que vendem bem, restringam a apresentação a apenas 5. Há apenas 6 produtos. Simplifiquem esse processo de compra. Não tenham produtos só porque sim. Ainda no outro dia estava a ver o programa de televisão do Lyubomir, do Pesadelo na Cozinha, e estava a ver um restaurante que tinha 58 pratos no cardápio. Primeiro, além de dificultar o processo de decisão de quem compra, dificulta o processo de quem trabalha. Portanto, a cozinha era um caos, as compras eram um caos, tudo é um caos. Ou seja, dificultamos os processos Mas nós todos. acreditamos que temos que ter oferta para todos os gostos. Mas não temos. Só que eu, durante um dia, tenho 20 gostos diferentes. E se eu chegar no restaurante e ele achar que tem que ter os meus 20 gostos, porque eu naquele momento posso querer qualquer um deles, vai ter que ter os 20 gostos de cada um dos clientes. E não é assim que funciona. Nós escolhemos consoante aquilo que temos à frente. E quanto menos coisas tivermos, mais facilmente escolhemos. Óbvio, isto não quer dizer que um e-commerce não possa ter 50 mil produtos. Óbvio que pode ter 50 mil produtos, mas eles estão organizados. Se vocês entrarem na Amazon, a Amazon não vos apresenta 50 mil produtos numa página. Ela tem esses produtos devidamente categorizados, organizados, etc., para que quando nós entramos numa categoria, a gente só veja aquilo que é realmente essencial. Ok? Então isto não significa que nós não podemos vender múltiplos produtos, não é? Quer dizer é que a forma como nós os apresentamos e o processo que nós fazemos o nosso cliente passar para comprar é que não deve ser, obviamente, complicado. Portanto, tenham menos coisas ou tenham as coisas apresentadas de forma que facilitem a escolha do vosso cliente. Ok, terceiro item. Prova social. Prova social. O ser humano está mais inclinado a adotar o comportamento de compra de pessoas semelhantes. Racionalmente nós vamos dizer, nem pensar, eu não comprei isto porque o meu grupo de amigos utiliza. Eu não comprei isto porque fui influenciado por um vídeo que eu vi no YouTube. Eu não comprei isto porque eu aspiro um dia a ser como aquela pessoa e então vou começar a comprar coisas para me sentir mais próximo ou mais parecido com aquela pessoa ou com aquele grupo de pessoas. Racionalmente nós vamos dizer que não. Mas na realidade nós fazemos. Todos nós. E aqui o nosso cérebro é muito idêntico em todos. Aliás, os exemplos que nós trouxemos são exemplos que vocês conseguem compreender fácil, porque todos são comuns. Toda a gente se comporta desta forma. Sim, nós compramos, mesmo quando nós dizemos eu compro isto tudo porque eu quero ser diferente, muito provavelmente estamos a ser semelhantes a alguém ou a ter um comportamento de compra idêntico a alguém que nós consideramos nosso semelhante. Em forma de estar, em forma de pensar, em forma de comunicar, ou como nós gostávamos de ser, como nós gostávamos de nos rever, e todos esses processos são influência. Sim, a prova social é uma influência de compra, de decisão de compra. A validação social é um dos princípios psicológicos básicos subjacentes ao processo de influência. Então, nós precisamos da validação social. Claro que sim. Nós compramos para nos sentirmos parte de alguma coisa, não é? Claro, de uma comunidade, de um grupo, de uma tribo, aspiração, etc. De acordo com a teoria da comparação social, o ser humano sente a necessidade de avaliar a adequação dos seus comportamentos em comparação com as pessoas que pensam da mesma maneira. Ou pelo menos que ele julga que pensam da mesma maneira. Porque a forma como nós pensamos, ou a forma como a outra pessoa pensa, nós não sabemos, mas julgamos que ela pensa de determinada forma. Exatamente. Exemplos, vocês têm imensos, as provas sociais, as estrelinhas, as reviews, os testemunhos, eu nunca sei como depoimentos, porque no Brasil é diferente. Testemunho é de Jeová. E depoimento é no tribunal. Portanto,
Quando as pessoas dizem aquilo que elas experienciaram, quando elas partilham a experiência delas, isto é prova social e isto ajuda-vos a vender. Sempre que vocês conseguem comunicar aos vossos potenciais clientes a experiência de compra dos seus semelhantes, portanto, de alguém que também já comprou de vocês ou que já viveu a experiência de ter o vosso produto ou o vosso serviço, é um fator de influência muito grande na tomada de decisão de compra. Exatamente. E essa também é uma das razões porque se utilizam figuras públicas nos anúncios. Exatamente. Ou seja, é uma forma de nós nos conectarmos. Primeiro, são pessoas que à partida são admiradas por muita gente, logo criam essa conexão emocional mais rapidamente e portanto é isso que muitas vezes é utilizado. Ok, quarta dica, quarta estratégia, a psicologia das cores. Dentro da psicologia das cores, até no workbook, vocês têm muito conteúdo relacionado com as definições de cada cor e a gente vai ver cada uma delas. O vermelho é uma cor mentalmente estimulante, que muitas vezes pode aumentar o ritmo cardíaco do consumidor e a sua pressão sanguínea. É uma cor que está muitas vezes conectada com o entusiasmo, com a paixão, com o impacto, a força, a energia, a agressividade, mas também com o amor, com a liderança e com o erotismo. É uma cor quente, o vermelho é uma cor quente, que é utilizada utilizada de forma isolada, tende a cansar muito quando é utilizada. Ainda assim, é bastante utilizada em descontos, em cadeias de fast food e essencialmente para atrair compradores impulsivos, desculpem. Compradores impulsivos. Compulsivos é outra coisa. Impulsivos. Às vezes uma coisa leva à outra, mas isto é outra coisa. Exatamente. E se vocês repararem, né? Regra geral, os descontos em supermercado, etc., está tudo utilizado com a cor vermelha, com as Chama letras atenção, vermelhas. tem impacto, tem força, Exatamente. tem energia. Cuidado ao utilizar esta cor, a menos que ela seja a cor da vossa marca, e aí vocês também já a escolheram ou deveriam ter escolhido por aquilo que a cor significa. Portanto, sempre que estudamos a marca, o logotipo, o lettering, tudo isto tem muita importância e a cor que nós lhe atribuímos não é porque é a cor que nós gostamos mais. Exatamente. Ela tem que dizer alguma coisa também em relação àquilo que nós estamos a vender. O que é que nós queremos fazer sentir do outro lado? E nós hoje estamos a falar de percepção, portanto, é o que é que o cérebro do outro lado percepciona. Tudo isto é como é que do outro lado é entendido, portanto, não é uma forma racional, é como é que é percepcionado. E nós temos que ter em consideração como é que as cores são percepcionadas no cérebro do ser humano. Exatamente. E então, isto normalmente acontece assim. O vermelho é uma cor quente, é uma cor que leva a ação de uma forma impulsiva também, por isso é que é muito utilizada nas cadeias de fast food, né? Mas é uma cor de paixão, que leva a um movimento, e normalmente com pujança, com vontade, com erotismo, com energia. É uma cor de muita energia. Não é uma cor para usar em qualquer lado, de qualquer maneira. Exatamente. Depois temos o amarelo, que é uma cor indicada para transmitir reflexão, decisão e calma. É uma cor utilizada também para estimular a ação, para estimular o conhecimento, para prender a atenção do consumidor. É uma cor que, regra geral, ela gera alegria, entusiasmo, felicidade e otimismo nos nossos consumidores e também pode fazer aumentar a pressão sanguínea um pouquinho. É uma cor, exatamente, é uma cor utilizada como forma de prender a atenção do consumidor e também de atrair compradores impulsivos. Não sei se já repararam no vermelho e amarelo em muitas marcas de fast food, por exemplo. Exatamente. Não é por acaso. Não é por acaso. Não é por acaso. Depois temos o azul. A cor azul representa tranquilidade, serenidade, mas também confiança e credibilidade. Por isso é que muitas marcas, e se vocês forem ver, muitas marcas, até de tecnologia, utilizam isto. Azul. Ela é uma cor de calma que transmite harmonia e clareza. É utilizada para gerar contemplação, tranquilidade e reflexão. Pode diminuir a pressão arterial do comprador, o que é excelente, dependendo daquilo que nós queremos. E é utilizada frequentemente por empresas de seguros, por exemplo, porque transmite tranquilidade, por alguns bancos, e essencialmente por entidades de saúde, porque ela transmite muita confiança e muita segurança.
e a clareza também. Portanto, o azul é uma cor bastante diferente das outras duas que falámos anteriormente. Portanto, vocês que têm marcas, é o oposto. Vocês que têm marcas de cor azul, entendam que é isto que vocês estão a transmitir aos vossos consumidores. Depois temos o laranja, que é uma cor utilizada para gerar bem-estar, alegria e emoção. É uma cor quente, tal como o vermelho, e é uma cor ligada à energia, à vitalidade, à criatividade, diversão e entusiasmo. É a cor da nossa empresa, É a cor da nossa empresa e produz a sensação de fome muitas vezes. Okay? Confere porque aqui come-se imenso. Deve ser por isso que aqui se come tanto na empresa. É uma cor também utilizada frequentemente para chamar a atenção e para atrair compradores impulsivos também. São cores quentes. E são cores quentes. Dos compradores impulsivos funcionam muito bem com as cores quentes, porque as cores quentes levam à ação, não é? Exatamente. Depois temos o roxo, que é uma cor utilizada para transmitir sabedoria, realeza, espiritualidade e otimismo. Produz um efeito de relaxamento, de calma e de mistério. Ela é utilizada frequentemente para caracterizar a criatividade, a inovação, a arte e a cultura. E é utilizada por empresas de beleza, de estética, de esoterismo e tem como objetivo atrair compradores mais sofisticados. Por isso é que ela é utilizada por empresas de beleza. E aqui podemos falar das várias tonalidades do roxo, não é? Porque há empresas que são quase a puxar para o rosa. Há aquelas que são um bocadinho mais a puxar para o lilás, que já vão mais ainda para a espiritualidade. Então, podemos jogar entre o rosa e o lilás quase. O roxo é aquele que produz mais efeito de relaxamento, calma e mistério, apesar de podermos ir para um lilás mais de espiritualidade ou um rosa mais de beleza e estética, por exemplo. Exatamente. Depois temos o verde, que é uma cor que transmite relaxamento, que transmite tranquilidade, inteligência, serenidade, bem-estar e, acima de tudo, descanso também. É uma cor que produz um efeito tranquilizante e apaziguador no nosso público. É uma cor frequentemente utilizada para transmitir confiança, para transmitir melancolia e introversão. É utilizada também, essencialmente, por empresas ligadas à saúde, ligadas ao bem-estar, a clínicas, a hospitais, e é uma cor associada também a dinheiro, a riqueza e à abundância, ok? Portanto, temos aqui dois cenários completamente diferentes. Também tem a ver com as tonalidades que são utilizadas em cada uma delas. Tonalidades e com a associação de uma cor secundária, por exemplo, ok? Então, isto depois tem que ser tudo conjugado. Depois temos o branquinho, que é a cor utilizada para transmitir a pureza e a paz. Esta é utilizada frequentemente por empresas ligadas à saúde, à decoração ou à estética. Podíamos acrescentar a religião também. Também. É paz, harmonia, tranquilidade e segurança. Portanto, o branco é a cor... da pureza. Exatamente. Da paz. E depois temos o preto, que é uma cor que pode transmitir... Sim. O branco, se vocês... é associado a estas cores se ele for utilizado como branco único. Se estamos a falar, imaginem, de um logotipo, de uma logomarca, que é daquela cor. Porque depois, se ele for associado com outras cores, e normalmente temos que o associar com outras cores, porque não dá para ter um site que é todo branco, um logo branco, enfim, muda, porque depende da cor que nós vamos associar àquele branco, ou qualquer uma das outras cores. Não é? Depois temos o preto, que é uma cor que pode transmitir depressão, luto, medo e raiva, mas também pode, quando combinada com outras cores, logicamente, transmitir sofisticação, formalidade, confiança e poder. É uma cor utilizada frequentemente em associação a outras cores e também ela associada a produtos de luxo quando combinada com cores como, por exemplo, o dourado, o prateado ou até mesmo o branco. Okay? Portanto, é uma cor que funciona muito para os dois lados e é uma cor super interessante. E depois temos o castanho, que é uma cor utilizada para representar a justiça, a segurança, a solidez, a estabilidade, o conservadorismo e a calma. Ela é utilizada frequentemente por estabelecimentos de ensino, por exemplo, por tribunais ou por instituições públicas, mesmo porque ela é a cor da justiça. É aquela que o nosso cérebro vê como a cor da justiça e da solidez, da estabilidade.
e até do conservadorismo, não é? Porque Exatamente. mantém um ar de conservador. Isto é a forma como nós interpretamos as cores. E isto serve para vocês entenderem quais são as cores que vocês estão a utilizar e o que é que elas levam as pessoas a fazer. Como é que elas são interpretadas pelos vossos clientes, qual é a percepção dos vossos clientes quando eles veem as vossas imagens nestas cores, os vossos sites nestas cores, as vossas logomarcas nestas cores. É preciso perceber o que é que nós estamos a transmitir para perceber porque é que o nosso cliente está a reagir daquela forma. Nós às vezes não entendemos porque é que o nosso cliente está a reagir de determinada forma a determinada situação e muitas vezes tem a ver com a cor que nós lhe estamos a dar. Nós estamos-lhe a dizer uma coisa, mas estamos-lhe a associar uma cor que lhe diz outra. E ele não vai entender. Alright, ancoragem de preço. Bora? O que é a ancoragem de preço? Esta é a nossa quinta estratégia. A ancoragem de preço tem a ver com nós definirmos qual é que é o preço âncora para o nosso produto e depois trabalharmos os produtos que estão dentro da mesma cadeia de valor de forma a que a gente leve o nosso consumidor a comprar o produto que aparentemente é o melhor negócio para ele, mas que é também o melhor negócio para a empresa. E isso acontece, por exemplo, nas pipocas do cinema, né? Todo mundo já passou por isso. Tem a pipoca pequena que custa 2, tem a pipoca média que custa 2,80 e tem a pipoca grande que custa 4,50. Ou às vezes até custa, a diferença às vezes até é menos. E nós acabamos por tomar a decisão ou de comprar uma pipoca média ou comprar uma pipoca grande, porque comparativamente com o preço da pipoca pequena, não compensa, pelo menos para o nosso cérebro, percepcionamos. Para o nosso cérebro não compensa, não é um bom negócio. Acontece a mesma coisa no McDonald's. Depois ninguém come a pipoca toda, né? Exatamente. Comprou mais cara só porque tinha mais, mas depois não come a pipoca toda. Acontece a mesma coisa no McDonald's, né? Se vocês forem no McDonald's e eu fui buscar este preço, por exemplo, de um Big Mac, embora a foto que esteja nos slides não seja do Big Mac, e é só representativa de um menu, vocês vão numa hamburgueria como um McDonald's ou como um Burger King, e o que vocês têm vocês têm o menu base que custa 5,60, por exemplo, e por mais 70 centavos se eles levam o grande, que tem batata maior, tem bebida maior, tem tudo maior. E o hambúrguer é exatamente o mesmo e vocês pagam mais 70 centavos para ter um pouquinho mais de refrigerante e para ter um pouquinho mais de batata frita. Quem não quer? Quem não quer? Custa só um pouquinho mais para ter maior, a gente compra maior. O que é que acontece? O que acontece é, o produto base, ele tem uma margem maior, ok? Propositadamente. Em que nós fazemos o que as marcas fazem na ancoragem de preço é criar um segundo produto, que pode ser um segundo menu, pode ser um segundo produto dentro da mesma categoria, que comparativamente com o primeiro faz do primeiro um bom negócio e mesmo que a pessoa escolha o segundo tem uma margem muito boa. E foi exatamente isso que aconteceu com a Williams-Sonoma, que é uma empresa norte-americana da Califórnia, que tinha uma máquina de pão, uma máquina de fazer pão, que custava $275 e que vendia muito poucas unidades todos os meses. Muito poucas unidades. Vendia a chamada conta-gotas, né? Ia vendendo de vez em quando, lá vendiam uma máquina de fazer pão. E como é que eles resolveram esse problema? Eles arranjaram um outro modelo de uma máquina de pão mais sofisticada e colocaram ela à venda lado a lado com aquela primeira máquina e a segunda com um preço de $429. E o que isso fez foi fazer com que a primeira máquina de pão, que se vendia muito raramente, passasse a vender muito frequentemente. Porquê? Porque para o cérebro dos consumidores ela passou a ser um bom negócio, quando comparada com uma outra máquina de pão que custa $429. Ou seja, estamos a falar de quase mais de $200, ok? Então, para o cérebro, e isto é a ancoragem de preço, que é quando nós colocamos ao lado uma outra proposta de valor que faz com que a anterior até passe a ser vista como um bom negócio comparativamente. Quando nós não temos elementos comparativos, o que acontece muitas vezes é
Nós olhamos para o produto e nem sabemos muitas vezes se é caro, se é barato, se é bom, se não é bom. Temos referência. Não temos referência. Quando colocamos um segundo produto ou até um terceiro produto, o que acontece é que nós temos esse termo de comparação e para o nosso cérebro um deles passa a ser um bom negócio rapidamente. Ok? Esqueci de uma coisa, eu falei castanho, que no Brasil é marrom. No Brasil é marrom. Exatamente. Às vezes eu esqueço. Não dá para falar de tradução. todas as cores do arco-íris, por muito que a gente quisesse, ok? Ok, sexta estratégia, aversão à perda. Sim. Ou não. Ou né? não. Perda não, por favor. A perda está psicologicamente ligada à dor, né? Sempre que nós perdemos alguma coisa, nós experienciamos dor. Então, a perda e a dor estão intimamente ligadas. O ser humano não suporta perder nada. A dor da perda é gigante. Mesmo que seja imaginária, né? Mesmo que a gente imagine perder, nós já estamos a sofrer com isso. Nós só imaginarmos que vamos perder alguma coisa ou alguém, nós já sofremos com isso. Portanto, a perda... Nós fazemos isso com coisas básicas do género. Se eu for na rua e achar $5, achar $5 de manhã e perder essa nota de $5 à tarde, eu vou ficar frustrado porque eu perdi $5. Quando na realidade eu não perdi nada, né? Porque não eram meus sequer. Eu também ficaria, porque se tu achares $5 em Portugal... Sim. Estou só a dar um exemplo, ou euros, whatever. Ou seja, a dor da perda é muito maior do que foi, por exemplo, a excitação de ter encontrado aquela nota A de dor da 5, perda é infinitamente maior que o prazer do ganho. Nós não queremos perder nada. A perda está ligada à dor, sempre. Então a palavra perder é uma palavra que nós vemos constantemente em tentativas de venda e a palavra perder está ligada à dor. Então é preciso ter cuidado em que momentos é que nós queremos associar uma coisa à outra. Há momentos em que se calhar faz sentido usar a palavra perder para que a pessoa não perca alguma coisa, mas vender perda não vai funcionar, porque vai gerar dor. Então, temos muito mais tendência para nos afastarmos da dor do que para nos aproximarmos do prazer. E o que é que isto significa? Que eu vou querer fugir da dor mais do que me aproximar do prazer. Então eu não vou usar nada que me faça sentir alguma coisa de perda, porque é mais importante para mim não perder do que ter prazer. Até porque nós, quando não perdemos, já associamos a que se eu não perdi, menos mal. Então já não estou a sofrer, não é? Se eu não perder já está bom. Eu não preciso de ganhar, eu só preciso de não perder porque já não estou a experienciar dor. Então, quando vocês vendem perder, podem estar a vender dor e as pessoas não querem vender dor. Não quer dizer que, em determinados momentos, quando vocês dizem à pessoa que ela vai comprar alguma coisa para não perder aquela oportunidade, ela vai querer comprar porque ela não quer perder a oportunidade. Exatamente. Agora, só se vocês que quiserem... é vendedor. Exatamente. E é vender medo. Sim, é preciso saber fazer isto de forma muito bem feita, porque não há nada pior que é vender medo, no nosso ponto de vista e na nossa ética profissional. Ainda assim, perder peso pode ter o efeito exatamente contrário daquilo que vocês querem que tenha. Porque a palavra perder está lá e ela é associada a uma dor. Então é preciso perceber o que é que vocês querem não querem comunicar. perder nada, nem peso. Não, as pessoas querem ganhar. O que é que elas querem? Emagrecer. Emagrecer. Ganhar saúde, ganhar vitalidade, Ganhar energia, ficar em forma. Elas não querem perder Elas peso. podem chegar num lugar qualquer e dizer eu quero perder peso. Isto é o racional delas a falar. O inconsciente delas não suporta a ideia de perder. O cérebro delas não suporta a ideia de perder. Porque perda é dor. Então é preciso muito cuidado com a forma como se comunica o perder peso, por exemplo. Sétima estratégia, precificação de produtos. Bora lá? Bora lá. Então, primeira coisa, o cérebro humano, e existem estudos científicos, para tudo isto que nós estamos a dizer, ok? E um desses estudos chegou à conclusão que o nosso cérebro, ele tende a confiar nas informações por ordem de chegada.
Ou seja, quando nós entramos, por exemplo, numa loja, a primeira coisa que nós vemos vai condicionar toda a nossa experiência de compra de forma inconsciente. Como é que isto funciona? Este é um dos pontos que eu mais adoro. Era um ponto gigante, dá para falar para uma ficar a hora horas. aqui. Porque é uma dúvida que as pessoas têm constantemente. É verdade, o nosso cérebro assimila as coisas por ordem de chegada. Então, ele vê primeiro o 4 e depois o 99. Então, ele associa que o valor é 4 e qualquer coisa. Depois vê o 19 e 99. Portanto, é 19 e alguma coisa. No entanto, não é só isto que acontece. O nosso cérebro vê primeiro assim, mas ao mesmo tempo ele vê um conjunto de números, ele vê o início e vê o fim. Portanto, o nosso cérebro tem a tendência de guardar o princípio e o fim das coisas. Ele vê o primeiro dígito e vê o último dígito. É verdade, o primeiro é mais baixo, 4,99 é mais baixo que 5. E ele assimila como, ok, é um número mais baixo. Mas depois também vê o último. E o que é que isto significa? Que massivamente as pessoas começaram a colocar 4.99, 19.99, 14.99, 129.99, enfim, tudo o que terminava em 99, mas que fizesse com que a gente colocasse um número mais baixo no primeiro dígito para o cliente ter uma percepção de valor mais baixo. E o que é que isto fez? Exatamente aquilo que a gente pediu para vocês não fazerem logo ao início com o uso errado da escassez ou da urgência ou da exclusividade. Fez com que o cérebro começasse a ver todos estes números desta forma. Lindo. A gente vê, vocês não conseguem ver. Eles vão conseguir ver ali, mas... Nós temos imensos produtos à venda, com 19.99, com 14.99, e o que é que acontece? Eu fiz uma pesquisa que vocês podem fazer no Google, super básica, e pesquisei por vestidos em promoção na Zara. E os primeiros que me foram indicados, que não são da Zara, são aquelas indicações do Google, são de várias marcas e estão 39,99, 19,99, 19,99, 9,99, ou seja, tudo termina em 99. E aí eu fui ao site da Zara para vos trazer o exemplo exato, que depois nós vamos vos mandar os slides e vocês vão conseguir ver isto. Tudo o que termina em 99 é promoção. É assim que é feito e é assim que o nosso cérebro vê. E se vocês forem, por exemplo, ao site da Zara, que trabalha isto maravilhosamente bem, as únicas coisas que terminam em 99 são aquelas que estão em promoção. Porque todas as outras terminam em 95. Porquê? Porque se está em promoção, o nosso cérebro também nos diz, ou se termina em 99, o nosso cérebro diz-nos que está em promoção, e se está em promoção, o nosso cérebro também nos diz que tem menos valor. Exatamente. Cuidado com o 99. Sempre que nós usamos 99, e depois daria para estarmos aqui horas a falar sobre isso, mas sempre que nós utilizamos 99, aquilo que o cérebro vai automaticamente entender, e isto tem a ver com o subconsciente coletivo, ou seja, todos nós coletivamente já estamos habituados a ver o ponto 99 e a associar aquilo, mesmo de uma forma subconsciente ou inconsciente, a promoção. Automaticamente. Mesmo que não seja. Mesmo que não seja, ok? E quando não é, e nós estamos a usar ponto 99, nós estamos a dar a mensagem errada ao nosso consumidor. Estamos a desvalorizar a percepção de valor do nosso produto. Exatamente. E depois há uma coisa engraçada que é, se nós formos fazer um serviço de consultoria, por exemplo, nós damos um preço redondo. O meu preço é 150 hora. O meu preço é 200 hora. Nós não pomos, o meu preço é 149,99 hora, né? Nós não fazemos isso. Ou seja, quando nós queremos transmitir valor, automaticamente nós não usamos isso. Certo? Certíssimo. Este é um assunto que dava para horas. Dava para estar aqui horas sobre isso. A especificação de produto é um dos assuntos mais importantes e muito estudado, e que há algumas dificuldades às vezes em ser percebido. Eu depois também tenho aqui 2 exemplos em que o Burger King está com uma campanha de promoção e diz: entra na promoção e leva este combinado por apenas 17,99.
E depois tem os combinados de venda sempre a 19,90. Portanto, há uma diferenciação grande quando eles querem que a pessoa perceba que é promoção ou quando eles querem que as pessoas percebam que é um preço mais baixo. Boa. Depois vêm nos slides. Oitava estratégia, redução de medos. O que é isto da redução de medos? Se nós não devemos vender medo, a realidade é, para o nosso consumidor, ele pode comprar por medo de perda, mas também pode deixar de comprar por medo de perda. Então, nós podemos comprar por medo da perda ou podemos deixar de comprar por medo da perda. Exatamente. Então, o que nós temos que fazer ao nosso cliente, sempre que possível, é reduzir-lhe o medo, não é ativar-lhe o medo. Ok? Muito cuidado com isso. O medo é o maior inimigo de quem vende. As pessoas não querem comprar medo. Elas querem comprar soluções que lhes reduzam ao máximo o medo. Sempre que a gente induz medo num potencial cliente, a gente afasta-o. E muitos vendedores começam a comunicação com o seu cliente a causar-lhe medo, a causar-lhe angústia, a mostrar-lhe que alguma coisa está errado, que o produto que ele tem está mau, que a vida dele não está boa, e ele começa a experienciar medo. E ele quer fechar um negócio a partir dali. Dificilmente isso vai acontecer. Porque se o nosso cliente está a experienciar medo, ele não vai ter uma tomada de decisão de compra favorável, obviamente. O que vocês têm que fazer numa situação destas é trabalhar no sentido de perceber o que é que pode levar o vosso cliente a sentir medo e a não querer comprar o vosso produto e depois trabalhar em consonância com isso para, obviamente, nas vossas estratégias de comunicação, na vossa abordagem de vendas, vocês minimizarem o impacto desse medo, oferecendo ao vosso cliente soluções que lhe façam sentir tranquilidade, segurança e que, obviamente... Emoções positivas. Emoções positivas, exatamente. Diferenciação. Nona estratégia, diferenciação. Está provado cientificamente que aquilo que não se diferencia perde valor para o cérebro. Ou seja, tudo aquilo que é igual não vai fazer diferença absolutamente nenhuma para mim enquanto consumidor. O meu cérebro é estimulado por aquilo que é diferente. Que foi exatamente o que aconteceu com os AirPods da Apple. Também já deve ser quando foram lançados e que viraram motivo de piada na internet, né? Porque estas coisinhas, estes são os novos, mas os antigos eram comparados. Estes são os novos, porque eu adoro inovação. Isto é extraordinário. Sim, exatamente. É assim que o nosso cérebro funciona. Eu já tenho os últimos, última geração. O nosso cérebro adora inovação. Adora. E o que aconteceu foi que os AirPods foram comparados a escovas elétricas de lavar os dentes, escova de dente elétrica, foram comparados com N coisas e viraram motivo de piada na internet por tudo e mais alguma coisa. Só que, o que é que aconteceu? Existem vários estudos que provam isso. Muitas vezes, aquilo que nós achamos numa primeira tentativa feio é na realidade diferente. Que foi aquilo que aconteceu com os AirPods. Ninguém estava habituado ao formato dos AirPods, ninguém estava habituado àquele formato de headphones e aquilo na realidade era estranho. Nós olhámos para aquilo pela primeira vez e pensávamos, isto é um bocado estranho. Ficar aqui com uma coisa no ouvido é estranho. Mas a realidade é que foi um sucesso absurdo e os AirPods hoje para a Apple já valem mais, só os AirPods já valem mais do que a Adobe, a Nvidia, a AMD, o Spotify, o Square, o Twitter, o Snapchat ou o Shopify. Só os AirPods da Apple. E o que isto vem provar é que as pessoas querem efetivamente inovação, elas querem disrupção. Os AirPods valem quase tanto como a Uber em termos de receita de mercado, para vocês terem noção do quanto este brinquedozinho vende e a margem que ele produz para a Apple, ok? Portanto, diferenciação. Óbvio, muitas vezes, quando nós fazemos algo diferente, temos que saber ler bem o feedback que nós vamos recebendo, ok? Porque se a Apple estivesse
se calhar se não tivesse lançado o produto para o mercado e tivesse primeiro consultado as pessoas e visto que elas iam fazer memes e dizerem que o produto era feio e que blá 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 blá, se calhar o produto nunca tinha ido para o mercado e nunca tinha tido o sucesso estrondoso que teve. O que aconteceu com a cadeira da Herman, com a Aaron, que eu dei o exemplo na nossa... na aula que nós demos. Exatamente. Sim. Na mentoria, não é? Exatamente. Há produtos que no início o cérebro acha estranho. São estranhos. E o que é que acontece muitas vezes? É feito um estudo de mercado, com base num focus group, por exemplo, em que é perguntado às pessoas o que é que elas acham de um determinado produto. E às vezes elas dizem, é feio, é estranho. E isto acontece porquê? Porque elas não estão habituadas àquele objeto, àquela tecnologia, àquele produto. Então, quando isto é feito desta forma, há grande probabilidade das empresas não lançarem um produto ao mercado. Claro, porque elas perguntam a um grupo de amigos, eles vão dizer, epá, isso é feio, isso não vai vender, epá, isso é estranho. Só que não sabem como é que o cérebro está a percepcionar aquilo. Estranho é diferente de diferente. Exatamente. Feio não significa que não seja diferente e que não seja atrativo para um inconsciente. O problema é quando nós respondemos de uma forma racional e atribuímos um adjetivo que não é o mais assertivo para aquele momento. E às vezes dizemos isso é feio, isso é horrível. Mas na realidade o que o nosso cérebro está a percepcionar é que é diferente. Eu não estou habituado, o meu cérebro não está habituado àquele formato, àquele objeto. Nós tentamos ir buscar uma palavra para definir aquilo que estamos a sentir, não é? E a palavra que vamos buscar nem sempre corresponde à emoção que nós estamos a sentir. E é importante perceber isto, porque a Apple não tem este tipo de problema, porque os testes deles não são feitos com base no achismo, não é? E funciona lindamente, e depois dos que deram estes resultados já saíram os últimos, que as pessoas vão a correr comprar, porque já é uma nova tecnologia, porque o nosso cérebro precisa de inovação. Nós procuramos emoção e diferenciação. E as experiências são de ser diferente. Voltamos lá ao início às nossas primeiras dicas, não é? É exclusividade, porque nem toda a gente tem, porque é um produto muito caro, porque é um produto diferenciador, porque nos leva para um grupo restrito de pessoas que têm, ou um grupo diferenciado de pessoas que têm. Portanto, tudo isto está interligado e tudo isto faz sentido desta forma. Exatamente. 10ª e última estratégia, mas ainda temos mais coisas para passar, calma, não se vão embora. Temos aqui mais coisas interessantes. O benefício, cada uma delas, amanhã ainda estávamos aqui. Dava para ficar aqui o dia todo. Benefício tangível é a nossa 10ª estratégia. E o que é isto? Dica. Tangível é algo, ou a definição de tangível é algo que se pode tocar. Portanto, este objeto para mim é tangível porque eu consigo tocar, eu consigo sentir. Nós ainda não dissemos isto, mas sempre que nós podemos tocar, usar os sentidos em alguma coisa, sentir o cheiro de alguma coisa, para nós o efeito é muito maior, não é? Para o nosso cérebro. Isto é tangível, é algo que eu consigo tocar. Não é à toa que a Apple tem lojas. Sim, porque senão não precisaria de ter. Portanto, até a Tesla já lançou... não é à toa que até a Amazon já tem loja. Exatamente. Pronto, mas nós conseguimos chegar a outras formas de tornar uma coisa tangível. A definição de tangível é algo que se pode tocar ou algo que se pode perceber de maneira exata. Que é quando nós falamos de alguma coisa e conseguimos fazê-la perceber de maneira exata. Eu vou-vos dar um exemplo simples para que toda a gente consiga entender. Se nós ouvíssemos falar do Totoloto, do Euromilhões ou da Mega Sena, alguns em Portugal, outros no Brasil, e se nós nunca tivéssemos visto alguém a receber aquilo, para nós aquilo não era tangível. Não acreditávamos. O nosso cérebro não conseguia acreditar. Nós temos mais tendência a jogar porque nós já vimos boletins bilhetes premiados, já vimos alguém que recebeu aquilo, aquilo é tocável. Quando alguém ganha, existe um cheque grande com o prémio. Então nós temos uma percepção exata e nós percebemos de maneira exata que aquilo é tangível, porque não é uma coisa que nós podemos ir na loja e tocar. Portanto, são duas coisas. Pode ser aquilo que nós conseguimos tocar, que nós conseguimos perceber, sentir, ou aquilo que nós percebemos de maneira exata como existe. É uma prova. Conseguimos mostrar que é tangível. Então, sempre que vocês comunicarem
benefício aos vossos clientes, comuniquem benefícios tangíveis e comprovem-nos sempre que isso é possível, não é? Tem que estar claro para o cliente o que é que ele vai ganhar com aquilo. E o cliente sempre quer ganhar alguma coisa, ok? Nem que seja tempo, nem que seja dinheiro, nem que seja saúde, nem que seja o que for. Tem que haver um ganho para o vosso cliente e esse ganho tem que ser claro. Tangível. Tem que ser tangível. Se ele não perceber o que é que ele vai ganhar com aquilo, esqueçam. Nem que seja o ganho, nem que seja, por exemplo, estar na moda. Quando uma mulher vai comprar uma peça de roupa, o benefício para ela é estético, é de estar na moda, é de se sentir sensual, é de se sentir mais bonita, de se sentir mais desejada. Mas esse benefício tem que ser tangível. Ela tem que perceber isso no momento em que compra aquele produto. Ok? É isso? É exatamente isso. Boa! Meus amigos, vender é uma ciência. E é uma ciência maravilhosa, porque há tanta coisa maravilhosa que se pode fazer. Primeiro, é uma ciência maravilhosa porque é a ciência que nos ajuda a entender a ciência que nos ajuda a entender como vender é a mesma ciência que nos ajuda a entender como é que nós somos, como é que cada um de nós funciona, com as suas particularidades, mas também com a nossa globalidade. Todos nós somos influenciados por imensas coisas, como a nossa cultura, de uma forma mais geral, ou como as nossas memórias, as nossas experiências, de uma forma mais particular, mas todos nós temos um cérebro idêntico, que nas reações básicas é mesmo generalizado. Funcionamos todos da mesma forma, porque viemos todos dos nossos antepassados e crescemos todos do mesmo animalinho, portanto ficámos todos com os mesmos cérebros. O nosso cérebro é igual, as nossas emoções, as nossas reações são ou têm origem nos mesmos locais do nosso cérebro. A nossa diferenciação enquanto pessoa tem muito a ver com, ou nós enquanto grupo, com a nossa cultura, ou nós enquanto pessoa, com as nossas experiências, com as nossas memórias, enfim, com aquilo que nós criamos para nós como a nossa percepção do mundo. Vender é uma ciência maravilhosa. Meus amores, uma coisa importante. Antigamente vender era uma técnica que se ensinava a toda a gente e toda a gente fazia exatamente da mesma forma. Mas isso era há 200 anos atrás, há 100 anos atrás, há 20 anos atrás, há porque a 50 anos não tinha tanta atrás. informação. Mas hoje não é assim. Hoje, se nós não entendermos de comportamento humano, se nós não percebermos porque é que as pessoas se comportam da forma que comportam, porque é que elas compram, porque é que elas não compram, se nós não entendermos porque é que elas não gostam, qual foi a quais emoção são que as elas experienciaram, motivações delas, nós vendemos menos. Tão simples quanto isso. E agora vamos pular aqui para a nossa sessão de perguntas e respostas e vamos estar aqui sensivelmente 15 minutos, 10, 15 minutos a responder às vossas questões e, portanto, se tiverem alguma questão, coloquem aí no YouTube. Coloquem aí na caixinha de comentários, por baixo aqui, ao lado, por baixo do vídeo, do YouTube, algures, por aqui. Coloquem as vossas questões que nós vamos estar aqui disponíveis para vos responder. Ok? Então, vamos lá ver aqui. Ora bem. Ok, aversão à perda. Como usar palavras para saúde? Como usar palavras para saúde? Para transmitir que a pessoa vai ter mais saúde, mais jovialidade, mais bem-estar, para se sentir melhor. Eu vou dar um exemplo que é o exemplo do colchão, que o Paulo adora. Queres dar o teu exemplo do colchão? Como é que nós vendemos um colchão? Vendendo saúde, bem-estar, acordar sem dores na coluna. Não interessa se o colchão é feito de não sei quantas coisas diferentes. Interessa qual é o benefício da pessoa ter um novo colchão. Exatamente. E esse benefício é saúde, é bem-estar, é não ter dores nas costas, é não ter dor de cabeça, é conseguir descansar durante a noite. Enfim, é falar daquilo que as pessoas vão ganhar e não do que elas... do benefício. Do produto que nós vamos vender. O que acontece muitas vezes na venda de produtos e de serviços é que tendencialmente as pessoas focam-se demasiado na
na venda das características técnicas. E nos colchões acontece muito isso. Compra o nosso colchão porque é de mola ou porque é de espuma dos Himalaias e é feito num tecido microbacteriano, não sei das quantas. E na realidade ninguém quer comprar isso. Ninguém quer comprar isso. A pessoa quer comprar noites mais bem dormidas, quer acabar com as insónias, quer parar com a dor nas costas, quer dormir mais relaxado, quer ter um sono mais profundo. Ela não quer comprar a espuma ou as molas ou a composição técnica de um colchão. Ela quer comprar o benefício daquele colchão. Ok? Aqui é como usar palavras para a saúde depende de que é que nós estamos a falar vender, na exatamente. saúde. Porque nós podemos usar imensas palavras completamente diferentes dependendo daquilo que nós estamos a vender e daquilo que nós queremos que seja percepcionado pelo nosso cliente. Tem muito a ver com aquilo que nós temos a vender, qual é o nosso produto, qual é o nosso serviço, mas também tem muito com aquilo que vai ser percepcionado pelo nosso cliente. Não aquilo que a gente diz, mas a forma como aquilo que a gente diz é entendida. Portanto, é difícil sem saber o quê. Saúde é uma coisa muito... não é paradoxal usar a escassez enquanto medo de perda e depois dizer que se deve procurar reduzir os medos nos consumidores. Sim, nós compramos por medo e deixamos de comprar por medo. Porque nós também compramos por medo de perder uma oportunidade. Por medo de não ter onde dormir, por medo da segurança da nossa família. Porque é que nós compramos seguros de vida, por exemplo? Não é por medo de morrer. Claro. Porque aí ele não vai servir para nada de nós. É por medo de nós não termos ou de não deixarmos a nossa família com uma segurança extra no caso de nos acontecer alguma coisa. Nós também compramos por medos, sim. Né? Mas também deixamos de comprar por medo. Que se me estão a comunicar medo, não é deixar de perder medo, é medo, eu vou deixar de comprar porque eu estou a sentir medo de comprar. Exatamente. Para quem está a perguntar por livros, no workshop nós fazemos a indicação de vários livros, os livros de psicologia, de neurociência, de neuromarketing, antropologia e por aí vai, que são a base do nosso trabalho e dos nossos estudos também. E, portanto, isso vai ser entregue a quem estiver no workshop, ok? Mas, Qual o melhor preço no e-commerce? 4,99 ou 5? Depende do que é que vocês querem transmitir ao vosso cliente. 4,99 vocês estão-lhe a transmitir... promoção? Que é uma promoção, ou seja, o cérebro dele percepciona que é promoção. Se é promoção, também pode percepcionar que tem menos valor, que não é de tanta qualidade, que não é tão bom, que está em ciclo de vida, que está em fim de ciclo de vida, que está com menos qualidade, que está a sair de moda, enfim, tudo o que uma promoção associa. Se vocês transmitirem o 5, vocês estão a transmitir mais qualidade, mas depois aí entrávamos em diferença entre número par e número ímpar, que também tem muito impacto para o cérebro. Entrávamos se tem 3 dígitos, se tem 1 dígito, porque o 5 também só tem 1 dígito e o 4,99 tem 3 dígitos. Então é um número maior para o cérebro, além de mostrar que desvaloriza o produto porque está em promoção. Portanto, tudo isto, é preciso perceber qual é o produto, mas tudo isto tem muito impacto. 4,99 são 3 dígitos, 5 é apenas 1 dígito. Se vocês não querem transmitir que está em promoção, usem o 5 ao invés do 4,99. Ou usem 4,90 ou 4,9, por exemplo. Para quem está a perguntar porque é que nós estamos vestidos de preto e se isso também é uma técnica. Sim, é uma técnica que nós ensinamos na neurooratória, que está dentro do nosso curso de neurovendas. Nos nossos cursos presenciais de neurovendas falamos sobre isso, da neurooratória, e sim, há muitas coisas que devem ser tidas em consideração, desde a apresentação, desde a roupa que vestimos, a forma como falamos, tudo tem um impacto substancial no resultado final. Eu sou vestida. O preto tem uma lógica. Preto e com uma peça lógica por aqui. Exatamente. Portanto, o tamanho do meu braço é exatamente o tamanho do meu rosto. Isto porque nós íamos fazer este workshop, esta masterclass em pé. Sim. E eu queria que vocês conseguissem ver os braços. Dar atenção ao meu rosto e aos meus braços, que é aquilo com que eu comunico. Exatamente. Com o meu rosto e com os meus braços. Sem anéis, sem pulseiras, sem relógio, sem absolutamente nada disso, porque eu não quero que vocês
estejam com atenção em mim, mas com atenção naquilo que eu vos estou a passar, na mensagem que eu estou a passar, para que vocês consigam ter mais atenção e receber e percepcionar muito mais o conteúdo, consigam decorá-lo, mentalizá-lo e que não estejam distraídos com os meus acessórios que não me fazem falta nenhuma, porque o que eu quero neste momento é que vocês tenham em atenção aquilo que eu vos estou a comunicar, a passar, a ensinar, o conhecimento que estamos a dar e não que tenham atenção em mim enquanto pessoa. Exatamente. Muito obrigada por terem estado connosco. Muito obrigado. Muito obrigada mais uma vez. Voltou a ser um prazer estar convosco e comunicar todas estas coisas. Muito obrigado pela vossa presença e a gente vê-se. Não se esqueçam de nos marcarem nos Em stories. Não se esqueçam de marcar nos stories, mas já tínhamos falado disso. Muito obrigado obrigada pela vossa a todos. presença e tchau, tchau. Tchau, tchau. Até sábado. Obrigado.